O texto que nós separamos para ler é Romanos 10, capítulo 13, verso 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam boas coisas. Nós vamos retomar aquilo que fazemos sempre, praticamente todos os anos nós fazemos isso, uma lista de pessoas da sua família que precisam ser salvas. E não é uma coisa, o pastor falou que não, é algo prático. Você vai anotar durante essa semana, fazer uma lista de nomes de pessoas da sua família que precisam ser salvas. Você está sentado aqui, mas debaixo desse piso, desse concreto, tem nomes anotados. Alguns deles já até se converteram. A gente tem testemunho disso. Pessoas que precisavam se converter ao Senhor, ou ainda precisam se converter ao Senhor, e nós viemos aqui antes de colocar esse piso, e nós colocamos o nome delas aqui. Senhor, nós estamos fazendo um ato simbólico, é algo profético, que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho. E há algo espiritual nisso, em você levar diante de Deus, de alguma forma, esses nomes escritos. Porque um nome é uma instância de autoridade. Você, como um bom mineiro, fica meio resistente em entregar seu CPF. Sim ou não? Por quê? O que vai fazer com o meu CPF? Não. E não é o mesmo impacto emocional ou imaginativo, mas isso acontece com o nome. Qual o seu nome? Cristina. Qual o seu nome completo? O que você quer com o meu nome completo? Porque o nosso nome, e de uma forma civil, óbvia, do governo, nosso CPF, é uma autoridade. E eu estou colocando para vocês, irmãos, nós vamos, de novo, fazer outra lista. Não importa se já fizemos tantas outras vezes. Nós vamos, durante a semana, fazer uma lista com o nome ou os nomes dos nossos familiares que precisam ser salvos. E eu quero pedir que você traga a semana que vem. Sexta-feira, nós começamos a conferência Minha Família, Meu Tesouro. Na sexta-feira vem ministrar o pastor Lucas Hayashi. É imperdível. Irmão, você desmarca todo e qualquer compromisso. Você pede para sair mais cedo do seu trabalho, mas você não falta. Se você não fez sua inscrição, talvez ainda tenha vagas. Eu não sei como é que eu acompanhei até 100 e poucas inscrições, talvez ainda tenha vagas para você, mas entre lá e faça a sua inscrição. Se você não está orando por um familiar que precisa de milagres de Deus, você vai começar a fazer isso hoje. Eu quero orar por meus parentes, por meus familiares. Às vezes é alguém que está morando na sua casa. Um irmão, pai, mãe, filho, cunhado, cunhada, sogra, sogro. Decida essa semana orar por eles de uma forma intencional e proclamar: Senhor, eu estou orando por fulano da Silva, eu estou orando por cicrano, eu estou declarando que venha a luz do Teu Evangelho, que haja salvação, que haja transformação. E debaixo de oração você vai convidá-lo para participar da conferência Minha Família, Meu Tesouro. O que Deus vai fazer nessa conferência, em continuidade ao que nós vivenciamos o ano passado, é algo extraordinário, impactante e eterno. Não aceite que essas coisas de família que você está vivenciando aí na sua família são normais, que as pessoas são assim, que fulano é assim. Não, existe uma palavra de Deus que o Evangelho entra, traz luz e transforma. E nós não podemos viver essa semana que antecede a conferência
como, assim, tudo normal. Eu não sei se eu vou, não sei, vamos ver. Talvez eu vá, vamos lá. Pus meu nome lá, vamos ver. Não. Você vai prestar contas disso. Eu estou dizendo que você tem a oportunidade de orar e de interceder e de trazer e ser instrumento de Deus. E, com certeza, Deus também vai atuar e vai operar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. A palavra do Senhor diz que todo aquele que crê será salvo, aquele que confessar, proclamar. Então nós estamos pedindo ao Senhor salvação, e num tempo muito, muito especial. Nós vimos aí todo mundo parado em torno das notícias da morte do Papa, de todo o ritual de funeral do Papa, e em seguida todo o ritual que foi breve, foi rápido, e a gente nem prestou tanta atenção, embora estejamos prestando atenção como em nenhum outro momento da história, na questão do novo Papa. Uma autoridade, um líder. Circulam teorias, né? Circulam não só teorias, mas especulações acerca do Papa. Algumas são recorrentes. O Papa é o anticristo. Essa é recorrente. Por um tempo, no fervor das circunstâncias, dos fatos, a gente ouve por aí a questão do Papa, mas sempre se pensou no Papa ligado às questões do anticristo. E não seja tolo, como alguns estão sendo, inclusive publicamente. Tem nada a ver, tem nada a ver. Claro que tem a ver. Claro que tem a ver com toda a história de Deus, toda a palavra profética, toda a escatologia exposta na Bíblia. Tem a ver. Não cabe nós definirmos um mundo de coisas, porque são especulações. Por exemplo, está escrito lá em Apocalipse 17 sobre o 8º rei, e existe muita coisa em torno da profecia, que é a profecia tida como um homem chamado São Malaquias, lá em 1800, alguma coisa assim, e em que ele disse que esse seria o último rei, e esse último rei seria o anticristo. Então, como é o 8º, há uma conta que fizeram lá, porque então esse agora é o 8º, e ele vai se chamar Petrus, e já foi visto que isso não se sustenta. Muitas especulações. Mas como eu ministrei há 2 semanas atrás, nós não podemos ficar alheios. Nós não podemos levar isso para a dimensão das fofocas ou das discussões de internet. Eu e você precisamos entender que Cristo está prestes a voltar. O estado em que o mundo está a partir da pandemia nunca viveu, nunca. O estado da condição da sociedade nós já vivemos. Sodoma e Gomorra era algo assim terrível. A gente tem a ideia de que agora está pior do que Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia diz que é igual Sodoma e Gomorra. Então, toda iniquidade, toda promiscuidade, toda questão que vemos, e aí a gente olha para a mídia, olha para as notícias, olha para os telejornais, olha para os jornalistas, olha para tudo que está sendo colocado nas mídias, e a gente vê sobre mentira, sobre fake news, sobre engano. A gente se indigna porque como é que essas pessoas não estão vendo? Como é que dão a notícia desse jeito? Como é que não falam daquilo? Como é que falam disso? E aí você entra para a justiça e você vê as autoridades mais elevadas da justiça cometendo coisas que qualquer um de nós pode argumentar, e a lei pode ser evocada, e as pessoas estão falando, mas ninguém dá ouvido, e a imprensa também não fala, não defende. Estamos à mercê da injustiça num estágio que nós nunca vivenciamos no Brasil ou no mundo. E por mais que a gente fique aqui entre as montanhas, só vindo notícias de fora, a gente precisa saber que isso está acontecendo da mesma forma no mundo inteiro. Cada nação, cada povo está vivendo os mesmos movimentos de injustiça, de mentira, de engano, de domínio daquilo que vem das trevas.
E nós não podemos ficar alheios a isso, tocando a vida como se tivesse tudo bem. Nós não podemos nos desesperar, nós não vamos fugir para a montanha, nós não vamos vender tudo e ficar esperando o Messias chegar, mas nós vamos e precisamos nos preparar para esse tempo, o tempo da vinda de Cristo. E não há outra forma senão nossa rendição no altar do Senhor. A palavra diz, Tessalonicenses 2, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses 2, 3. Eu e você precisamos da palavra. Nós precisamos estudar a Bíblia. E se você não estuda a Bíblia com prioridade, se você não lê a Bíblia com prioridade, se você não lê livros que nos ajudam a entender os temas bíblicos com prioridade, você já está fadado a ser totalmente enganado pelo anticristo. Não se esqueça disso. É como comprar o seguro. Você não compra seguro depois que o acidente aconteceu. E eu quero colocar como régua, como prumo para você, é todos os dias, é o tempo inteiro, em qualquer circunstância. O que vem é o que diz a palavra. É qualquer assunto familiar, conjugal, financeiro, vizinhos, trabalho, não importa o tema, em todos os minutos da sua vida, vir a necessidade de saber o que a Bíblia diz sobre isso. Como é isso no reino de Deus? O que Jesus tem a dizer sobre isso? Espírito Santo, o que o Senhor quer me falar sobre isso? É absoluto. E se você não está vivendo assim, como pastor, eu tenho não só a incumbência, mas o privilégio. Não só o privilégio, mas a obrigação de dizer a você, mude de vida. Ponha a palavra em primeiro lugar. Tenha fome e sede da palavra. Leia, estude, declare, defina para você, eu vou ler todo mês um livro que me ajuda a estudar um assunto da palavra. Segundo, ande com o Espírito Santo. Quanto mais nutrimos nosso intelecto com textos da palavra, mais nós criamos oportunidades para o Espírito Santo ministrar a nós. Você pode ter tido a oportunidade de ir a um país estrangeiro, você pode ter tido a oportunidade de ligar um filme, uma notícia, e alguém está falando em outro idioma e não entender nada. Na verdade, você ouve músicas a vida inteira, e músicas que talvez você nunca tenha entendido nada. Da sua adolescência, então, aquelas músicas românticas, aquelas músicas de boate, de discoteca, e se você andou por isso aí, você canta, e você inclusive canta elas, e você não sabe a tradução da letra. Se eu vou para um país, se eu vou para um lugar, eu preciso saber aquele idioma. Agora, nós nos dizemos de Deus, nós cremos que vamos para a eternidade, mas nós não temos os recursos no nosso intelecto. O que acontece quando alguém aprende o idioma? Pode ser da forma mais simplista. Ele vai e coloca naquela peça ali um papelzinho escrito assim, door. Toda vez que passa pela porta, ele guarda que porta em inglês é door. Aí vai, por aí vai. Vai demorar uma vida pondo papelzinho nas coisas, mas é um processo. Mas o que é que aconteceu na prática? Nessa forma simplista ou num estudo sério, profundo, muito frutífero? Eu e você arquivamos no intelecto
o registro do símbolo. E todas as vezes que eu vir o símbolo, ou que eu precisar evocar o símbolo, ou que alguém mencionar o símbolo, aquele som, aquela imagem, aquele pensamento, encontra no meu intelecto o depósito do significado de dor. A Bíblia opera exatamente assim. Eu arquivo os significados de tudo. Eu arquivo os decretos eternos. Eu arquivo o que Deus diz, o que o reino de Deus diz. Eu arquivo como são as coisas no mundo do Espírito de Deus, no reino do Senhor, a eternidade. E então, quando eu sou demandado nessas circunstâncias, pode ser um medo, pode ser um acidente, pode ser uma doença, pode ser uma palavra de alguém, pode ser uma atitude de alguém. Aquilo encontra no meu intelecto o arquivo do texto bíblico, mas está escrito. Sim. Jesus venceu Satanás. Não foram demônios. Não foi o demônio mor. Jesus estava diante de Lúcifer, de Satanás, literalmente. E ele o venceu, citando a palavra. Senhor, o tempo é do fim. Nós estamos encerrando não só nossa vida terrena, muitos aqui já estão acima da metade, mais de 50, mas nós estamos encerrando, segundo a palavra e segundo as notícias, o tempo da graça. Vai se fechar o tempo da graça. O tempo oportuno para nós ouvirmos o Evangelho, crermos no Evangelho e vivermos o Evangelho. Isso está se fechando. Não é só a questão do Papa, não é só a questão do anticristo, não são essas teorias ou essas conspirações. Não. Realmente está se cumprindo tudo que está escrito na palavra e eu preciso estar pronto para esse tempo. Eu não posso continuar conduzindo minha vida só indo à igreja, frequentando, pedindo a bênção do Senhor, experimentando alguns milagres. Eu preciso me encher da palavra. Segundo, eu preciso de um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele pode ser evocado, chamado. Eu preciso conversar com o Espírito Santo mais do que eu converso com qualquer pessoa. E é conversar qualquer coisa, todos os assuntos. E não é só blá, 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 blá. Não, eu preciso sentar e falar assim, eu vou te ouvir. Eu quero aprender a te ouvir. E não há nada que impeça mais a gente de arquivar a palavra ou de nos relacionarmos com o Espírito Santo, do que nossas feridas, alicerces e prumos. O jeito de pensar, o jeito de ver, o jeito de entender de cada um é distinto. Por isso as prioridades de cada um são distintas. Só o Espírito Santo traz algo que é universal e eterno. E é Ele que nos une. Então eu não sei como você pensa, o que você vive, eu não tenho muito conhecimento da sua história, mas o mesmo Espírito que está em mim e está em você, nos faz ser um, numa série de fé, convicções, atitudes. Então eu imagino que se você pisar na bola, você vai chegar assim, eu quero pedir perdão porque eu pisei na bola. Porque isso não é meu, não é seu, é do Espírito Santo. Mas as nossas feridas, as nossas cargas, os nossos modos de ser que foram moldados desde a nossa infância, e com inúmeras coisas que herdamos de iniquidades desde Adão, mas muito próximo, nossos pais, nossos avós, que estão aqui dentro. Nosso jeito de ser, nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar. Você está pensando agora. Você está me ouvindo e pensando coisas.
E geralmente, se a gente presta atenção, geralmente nós estamos só reafirmando o que já está guardado aqui. Não, eu não penso assim, eu não acho assim, e já vem esse negócio. E a gente vai nos relacionamentos só buscando o que está arquivado da nossa própria alma. Quando a gente manda a alma ir para o seu lugar, põe ela no seu devido lugar e fala assim: Espírito Santo, eu quero me lembrar o que a tua palavra diz. Muda tudo. A conferência, sexta que vem, 20 horas. Você pode chegar às 19 horas e ter um tempo de comunhão. Vamos ter um cafezinho aqui, um lanche. No sábado, 19 horas, você vai chegar às 18 para a gente ter um tempo de lanche, onde todo mundo vai trazer algo especial aqui. A gente vai ter um tempo gostoso de comunhão e lanche. E às 19 horas no sábado, nós começamos a conferência. E domingo que vem, esse horário, 10 horas da manhã, são 3 reuniões que você não pode perder, porque o Senhor vai nos mostrar coisas que estão dentro de nós e que nos impedem de prestar atenção na palavra. Nos impedem de guardar a palavra. Aliás, até nos fazem resistir à palavra, consciente ou não. Uma série de coisas que estão dentro de nós e que foram construídas ou foram herdadas e que nos impedem de ter um relacionamento genuíno com o Espírito Santo. A gente só pensa intelectualmente, a gente só raciocina com os modelos terrenos que a gente tem. A gente até vai no culto, oh, Jesus, mas a gente não tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo como deveríamos ter. E eu quero repetir, inúmeras vezes, por causa dos prumos, das lentes, dos episódios da nossa vida, e o Espírito Santo quer vir trazer curas, transformação, quer trazer uma operação que nos leva prostrados, quebrantados no altar, e a gente assim: eu me rendo de verdade ao teu governo. E o Senhor começa a mudar as coisas dentro de nós. Então a palavra começa a fazer sentido. A partir dali, eu não abro mão da palavra, porque ela fez sentido, ela mudou minha vida. Eu tenho uma experiência registrada, que é assim que acontece, é a palavra, e eu vou colocá-la em prioridade. Eu estou tendo uma experiência com o Espírito Santo de comunhão, de ouvir a voz dele, de falar, de me expressar, mas acima de tudo, de ouvir a voz dele. E não é só ouvir uma sugestão, não, é ouvir a voz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele vai dizer coisas comigo e vai haver luz. E aonde é preciso haver planta, vai haver planta. Aonde é preciso haver dinheiro, vai haver dinheiro. Aonde é preciso haver amor, harmonia, restauração, reconciliação, vai haver. E eu vou viver em família um mundo de transformações de Deus por causa do poder da palavra e do governo do Espírito Santo, que está me trazendo fruto. Eu não sou mais impaciente. Aliás, eu fui criado e herdei muita coisa da impaciência, mas agora quem me governa é o Espírito Santo. Então, o fruto dele é paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé, alegria, amor. E eu quero viver isso. E não só o fruto do Espírito, mas dons do Espírito. Eu quero ser capacitado com dons espirituais, poder do Espírito Santo para trabalhar, para ser melhor funcionário, para conquistar, para pensar, para descobrir, para escrever, para produzir, para administrar, para me relacionar com as pessoas, para cuidar de filhos, para cuidar do casamento, para enfrentar as lutas que eu tenho em tais e tais áreas. Eu quero poder do Espírito Santo. Então, Senhor, eu preciso subir um degrau, eu preciso avançar alguns estágios no meu relacionamento com a palavra e no meu relacionamento com o Espírito Santo. Porque os dias não são só os dias do Papa. Não são só os dias de teorias da conspiração. Não são só os dias de discussões escatológicas que a gente tem ou não tem opinião, ou deixa para lá. Não são os dias só do final dos tempos. Não são só os dias que o governo está fazendo o que está governando. Não, Senhor, existe uma realidade espiritual da volta de Cristo. E eu preciso me preparar para ela. E tudo que houver dentro de mim, na minha história, que me impede
de me relacionar profundamente com a palavra, com o fruto do Espírito. Isso faz com que no ambiente de casa ou de trabalho sempre seja um negócio beligerante, uma coisa assim. Eu quero o Espírito Santo entrando e manifestando fruto e dons. Transformação, porque está escrito na tua palavra, Senhor. E aí eu evoco. Não só eu vou para a etiquetinha DOR e reconheço a palavra DOR. Não, Senhor, eu reconheço na minha situação, no meu contexto, a tua palavra. E na tua palavra está escrito que nesses dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre vós toda a carne. O Senhor, aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E até sobre os servos e as servas, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Haverá profecias. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos. E eu estou pedindo a você que estabeleça agora, mesmo você que está participando pela internet, um propósito de mudar a sua agenda nessa semana. Eu quero orar e jejuar todos os dias.